Olá, eu sou o professor Bellini, sejam todos bem-vindos. Hoje eu gostaria de convidar a todos para uma reflexão, uma conversa sobre um tema bastante atual, bastante polêmico, e que ganhou uma certa notoriedade, nos últimos tempos em decorrência de um documentário, que é o Privacidade Hackeada, que nós vamos falar um pouco sobre ele aí ao longo dessa nossa fala, mas também abordando outros assuntos, trazendo outras linhas de discussão acerca da crescente utilização da internet, dos recursos tecnológicos e a influência que isso traz em nossas vidas. Então o tema da nossa reflexão proposta hoje é vida conectada, bênção ou maldição? Para que a gente possa provocar aí um pouquinho, essa discussão, começando, trazendo alguns aspectos que vão, por exemplo, passando aí desse aumento da utilização da internet e a influência disso no nosso dia a dia, indo para as necessidades que a internet cria, então são aquelas necessidades virtuais que acabam se transformando em necessidades reais, aí passando um pouquinho pelo senso de urgência e ansiedade que toma conta da vida de praticamente todos nós ultimamente. Boa parte dessa ansiedade vem exatamente dessa necessidade virtual, de nos fazermos sempre presentes, sempre ativos, sempre disponíveis. Passando por um outro caminho, vamos aí para a manipulação de dados, e as consequências dessa manipulação, no nosso comportamento. Até que ponto essa manipulação de dados a que nós estamos sujeitos. Quando nós falamos de manipulação de dados, nós estamos falando dos nossos próprios dados, e de outras pessoas também. Então, tudo que é nosso e de outras pessoas que nos influenciam, são manipulados de forma a nos influenciar. Então, um assunto também bastante recente, e que ganhou dimensões aí, vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões, é a questão das fake news. É uma das questões das manipulações de dados a que nós estamos sujeitos, estamos expostos. Então, qual é o impacto dessas fake news no nosso dia a dia? De que forma isso influencia o nosso comportamento? E, caminhando mais para o final da exposição, falaremos um pouco sobre a questão mesmo da privacidade. Ainda temos privacidade? Essa é uma das questões que colocamos. Quais são os dados, quais são as informações que nós mesmos acabamos fornecendo sobre nós, para que a gente possa pensar um pouco nisso também. E finalizando, de que forma com que essas informações que muitas vezes nós cedemos, manipuladas através aí dessa grande rede de manipulação de dados, como que isso pode afetar e pode se virar contra nós mesmos. Então esse é um pouco da provocação, esse é um pouco da fala que nós vamos abordar aí ao longo dessa discussão. O assunto é um pouco extenso, o assunto é bastante complexo, então nós vamos, para que esse vídeo não fique extremamente cansativo, fique muito grande, então nós vamos cortá-lo aí em alguns trechos, mas acredito em torno que assim, toda essa nossa fala vai dar em torno a algo aí de 1 hora. Para que a gente possa abordar ainda de uma forma bem superficial todas essas questões. Bom, vamos começar falando sobre o aumento, do acesso à internet nos domicílios brasileiros. Recente pesquisa aí divulgada pela CETIC Brasil, dão conta aí de que em torno de 67% dos lares brasileiros têm acesso de alguma forma à internet. Então nós temos um crescimento significativo nos últimos anos. E aí quando nós comparamos esse dado com um dado do relatório do We Are Social, 2019, nós temos aí que a população do Brasil cresceu em torno de 0,7%. E hoje nós somos algo em torno de 211,6 milhões de pessoas. O número de brasileiros com acesso à internet, por sua vez, aumentou em 10 milhões. Então temos aí um crescimento de 7,2% em relação a 2018. Então nós temos aí um crescimento muito maior, no acesso à internet e aos recursos tecnológicos.
O número de usuários com acesso às redes sociais aumentou também, em torno de 7,7%, né, chegando aí aproximadamente 140 milhões de brasileiros. E a internet, como já vimos, atingiu aí 67% dos lares brasileiros, enquanto que a média global é em torno de 57%. Então temos um dado positivo, nós estamos, em relação ao acesso à internet, nós estamos acima da média global. Essa é uma pesquisa realizada pela We Are Social, que é uma das, talvez a maior empresa, de marketing e mídia, pesquisas para marketing e mídia, com reconhecimento. Aliás, ela é uma organização internacional, e os seus dados, a publicação dos seus dados são esperados e são utilizados por boa parte, das ações de marketing digital. Bom, vamos lá, seguindo aí para alguns outros dados interessantes. Nós temos aí que o brasileiro gasta, passa em torno de 9 horas e 29 minutos por dia na internet. De novo, ultrapassamos a média global, que é algo em torno de 6 horas e 42 minutos. Quando nós pensamos em 9 horas e 29 minutos por dia conectados à internet, isso tem um peso significativo. Considerando que a jornada de trabalho da grande maioria das pessoas é em torno de 9 a 10 horas por dia, nós estamos aí conectados quase o mesmo tempo que trabalhamos. Isso tem uma explicação muito simples, Hoje nós estamos quase que com todos os dispositivos, celular, computador, tal, para quem trabalha com recursos tecnológicos tem mais facilidade a isso, mas mesmo quem não, tem essa facilidade. Todos os celulares hoje têm acesso à internet, então isso também ajuda a entender e a explicar, esse fenômeno do porquê esse aumento, do número de horas conectado. Desse total, nós temos aí que 66% dos brasileiros são usuários de internet móvel. Por internet móvel, exatamente o que acabamos de falar, dispositivos móveis, celular, o mais comum. Nesses dispositivos móveis, os brasileiros, ou seja, nós, passamos aí em torno de 4 horas e 45 minutos por dia, aproximadamente 50% do tempo total. E desse tempo total de uso de internet, nós gastamos algo em torno de 3 horas e 34 minutos em redes sociais. Facebook, acho que talvez seja a rede mais conhecida e mais utilizada no nosso país, tem algo em torno hoje de 130 milhões de usuários. 130 milhões de brasileiros estão presentes no Facebook e 69 milhões no Instagram. Alcance orgânico em publicações no Facebook é de 8,5% e a média global é de 8%. Explicando só rapidamente o que é o alcance orgânico, quando você faz uma publicação, por exemplo, quando você publica, ela faz um post na sua página do Facebook ou no seu perfil, caso você tenha aí uma página para a sua empresa, sua organização, alcance orgânico é todo alcance onde você não faz nenhum tipo de patrocínio, de impulsionamento, ou seja, é o alcance espontâneo. Você faz uma publicação e espontaneamente ela atinge em torno aí de 8,5% das pessoas que estão conectadas com a sua rede. E até as que não estão, haja vista que o nome é rede social, porque nós fazemos parte aí de um grande conjunto. Então, contatos que são contatos, amigos que são amigos. Mas, de qualquer forma, o alcance orgânico é isso, é aquele que você não paga nenhum tipo de impulsionamento, é espontâneo. Nós também estamos aí um pouco acima da média. O engajamento aí no Facebook é de 4,22%, a média global em torno de 3,75%. Ou seja, quantas pessoas se envolvem com alguma coisa, algum assunto dentro da rede. Nós temos aí um gráfico que mostra as redes sociais mais utilizadas pelos brasileiros. Ao contrário até do que se pensa, a rede social mais utilizada pelo brasileiro não é o Facebook, mas é o YouTube, que por acaso, muito provavelmente, é através de onde você está vendo esse vídeo. O YouTube é a rede social mais acessada no Brasil, seguido logo em seguida ficou ótimo, logo em seguida pelo Facebook, depois o WhatsApp, com percentuais muito próximos aí um do outro. 95% para o YouTube, 90% para o Facebook e 89% para o WhatsApp.
Então nós temos aí margens muito pequenas de diferença entre uma rede e outra. E aí todas as demais, Instagram, Messenger, Twitter, LinkedIn, né, Pinterest, Skype, Snapchat, e aí vai até, né, algumas praticamente ilustres desconhecidas. Algumas aí foi surpresa até para mim, que também não conhecia. Né, normalmente nós estamos mais ali no topo. Bom, tudo isso poderia ser algo a ser comemorado, né? Afinal de contas, a grande questão da inclusão digital, né, com esses dados divulgados, nós podemos dizer que elas estão sendo, essa questão vem sendo superada, né? Nós estamos aí até um pouco acima da média. Então isso é algo positivo, né? Algo que podemos comemorar. No entanto, como nem tudo são flores, já dizia Joseph Klimber, né, eis que numa bela manhã de sol nós também temos dados negativos. Né? O que é que a internet vem fazendo com a nossa mente? Essa é uma outra pergunta, e aí nós iniciamos essa nossa discussão em si. Até então eu só estava apresentando para vocês alguns dados estatísticos para comprovar. Afinal de contas nós estamos fazendo um trabalho de certa forma acadêmico, então não é achismo. Nós temos que trazer o embasamento. E onde que nós vamos nos embasar? Em pesquisas sérias, em pesquisas confiáveis. Então, as fontes que nós citamos aqui são confiáveis, são reconhecidas internacionalmente. Então, você pode pegar esses dados, pode conferir à vontade, você vai encontrar isso, da mesma forma em diversos outros veículos de comunicação. Dito isso, vamos lá. O que é que esse aumento exponencial da internet ele vem provocando, na nossa vida? Só coisas positivas? Infelizmente não. E aí nós vamos entrar um pouco, vamos discutir um pouco, um livro que foi lançado em 2010, portanto já tem aí 9 anos, do escritor americano Nicholas Carr, não sei se é exatamente assim que se pronuncia o nome, desculpa aí se não for, e o título desse livro, traduzido aqui para o Brasil, ficou A Geração Superficial. O que a internet está fazendo com os nossos cérebros? Esse livro, desse escritor Nicholas, ele foi um dos finalistas do prêmio Pulitzer em 2011, um dos prêmios mais importantes do jornalismo. Sem entrar em discussões recentes sobre esse prêmio, não é o nosso objetivo, mas acreditem, ninguém ganha esse prêmio por nada. Se ele chegou a ser um dos finalistas é porque ele foi realmente relevante. E até hoje, eu procurei esse livro agora para comprar, fazendo essa pesquisa, me interessei muito em ler. Eu baseei toda essa minha fala em cima de um artigo científico que foi escrito com base nesse livro, mas eu gostaria de realmente ter o livro, poder ler a fonte original. Procurei em todas as grandes bibliotecas, em todas as grandes livrarias, para comprar, e nenhuma eu encontrei, porque ele está esgotado. Então até hoje esse livro continua sendo vendido, continua sendo referência no assunto. Então não estamos falando novamente de qualquer fonte, estamos falando aí de fontes confiáveis e de estudos sérios. Bom, contextualizado, vamos lá. Nesse livro o Carr faz análises bastante interessantes que nós vamos abordar aqui. E uma delas, que ele fala, e não só fala, como também comprova nesse livro, é de que o uso prolongado da internet ele traz muitas consequências, entre uma delas, alterações na estrutura do nosso cérebro. Então, quando nós falamos que o uso da internet traz mudanças de comportamento, de estruturas, isso não é exagero, de fato ele traz. Então, algumas alterações que são provocadas pela exposição prolongada pela internet, que são citadas nesse livro, são algumas que nós listamos aqui. Provoca distrações, altera a estrutura cerebral, e de fato estrutura, porque isso foi comprovado através de imagens de ressonância magnética, que nós vamos mostrar aqui, um pouco para frente nós vamos falar disso. Influencia a maneira com que nós pensamos e agimos. Essas influências podem ser de certa forma irreversíveis. Uma dessas influências é a perda da calma interior e do autocontrole. E nós temos aí cada vez mais pessoas sofrendo de ansiedade, síndrome do pânico, entre tantos outros distúrbios psicológicos,
E hoje podemos ter certeza, né, de que essas alterações também são causadas graças à influência da internet, né, por fatores que nós vamos abordar aqui daqui a pouco, né, vamos deixar para falar isso no tempo certo. Né, o processo de reversão desse quadro, né, dessas más influências, ele é penoso e lento, né, chega a ser praticamente um trabalho realmente de desintoxicação, então é um detox digital. Seu uso intenso no lazer, no trabalho, na vida social, né, torna cada vez mais difícil esse processo de reversão, uma vez que nós estamos cada vez mais expostos a isso. Então, antigamente tinha mais acesso à internet, né, e aos recursos tecnológicos quem de fato trabalhava com isso, né, mas com essa popularização cada vez mais comum, né, e hoje nós temos crianças sendo expostas cada vez mais cedo aos recursos tecnológicos. Então nós usamos tecnologia tanto no trabalho, por questões profissionais, e eu sou um desses, né, passo o dia na frente do computador, mas aí nós utilizamos também para lazer, né, na nossa vida social, cada vez mais comum, vida social que de certa forma a tecnologia rouba, né, nós vivemos uma vida social só no mundo virtual, porque a vida social de fato está cada vez mais comprometida, haja visto que você pode ir para qualquer barzinho, qualquer restaurante, cada vez mais você vai ver pessoas sentadas na mesma mesa, né, mas ao invés de estarem conversando olho no olho, eles estão conversando pelo celular. E, para absurdo, às vezes falando entre si. Né, pessoas que estão ao lado, isso quando nós não nos pegamos fazendo isso. Né, com pessoas próximas a nós, próximas fisicamente, mas estamos falando por mensagem. Né, então veja, é um contrassenso, né, da tecnologia, que ao mesmo tempo que ela aproxima, ela também afasta. Né, ao mesmo tempo que ela traz coisas positivas, ela também, né, acaba nos levando para um social que é um pouco ilusório, né, que é o social virtual. E isso é exatamente um dos fatores que nos traz, né, essa questão aí da influência, da ansiedade, né, das alterações de humor, alterações de calma, de autocontrole, né, cada vez mais difíceis. Bom, falando especificamente nessa questão das alterações da estrutura do cérebro, né, em 2008, um experimento conduzido por Gary Small, conseguiu comprovar esse fato através de imagens de ressonância magnética. Como é que funcionou esse experimento? Esse experimento foi feito com um grupo de pessoas, e esse grupo foi dividido, entre pessoas que já tinham conhecimento, já tinham domínio, na utilização da internet, pesquisas na internet, navegações, enfim, atividades de rotina na internet, e um grupo que não tinha. Então foram analisadas através de imagens de ressonância magnética o cérebro das pessoas desses dois grupos. Então o que se constatou com esse experimento? O grupo que já tinha conhecimento, já tinha domínio das atividades da internet, ele tinha uma parte do cérebro mais ativada, que é essa parte aqui, a parte frontal esquerda do cérebro, conhecida como córtex dorsolateral pré-frontal. Então essa região do cérebro, nós vamos mostrar aqui a imagem, nesse grupo de pessoas que já tinham acesso à internet, ele era mais ativo, ao passo que no grupo que não tinha essa habilidade com os recursos tecnológicos, essa área do cérebro ela era praticamente apagada, ela era pouco desenvolvida. No que consistiu esse experimento? Exatamente em fazer esse grupo que não tinha contato, portanto, que tinha essa região do cérebro menos desenvolvida, estimular esse grupo de pessoas a utilizar a internet algo em torno de 1 hora por dia por 1 semana. Após esse período foram feitas novas imagens de ressonância magnética. E para surpresa dos próprios pesquisadores, nesse pouco tempo, ou seja, 1 semana utilizando 1 hora por dia, após esse período, a imagem de ressonância dos dois grupos eram praticamente as mesmas. Ou seja, essa região do cérebro foi ativada, de forma que ficou praticamente idêntica à daqueles que já tinham. E isso com 1 única semana de utilização, 1 hora por dia. Então, isso nos traz uma reflexão, assim, a influência que isso traz na nossa vida. Assim, em 1 única semana, essa alteração foi perceptível.
Ela foi registrada através de imagens de ressonância. Imagina a consequência disso ao longo dos anos, ao longo de toda a nossa vida. Então, quando se fala que ela traz alterações na estrutura cerebral, hoje nós sabemos que isso não é exagero, isso não é mera figura de linguagem, isso é comprovado através desse estudo de 2008, constatado através de imagens de ressonância magnética. Bom, nós vamos dar uma interrompida aqui no nosso vídeo e continuamos daqui a pouco, já para não ficar muito extenso. Voltamos daqui a pouquinho, pessoal.